Olá a todos! Nessa videoaula vamos calcular senos e cossenos de 30 e 60 graus. Então nós vamos começar no círculo trigonométrico marcando um ângulo de 30 graus. A gente marca um ângulo de 30 graus, é esse ângulo que eu vou denotar em azul, então 30 graus. E nós vamos marcar também um ângulo de menos 30 graus, ou seja, você rodar 30 graus no sentido horário. Então aqui ficaria menos 30 graus. O que nós já sabemos é que a coordenada x desse ponto corresponde a cosseno de 30 graus e, por simetria, cosseno de menos 30 graus acaba sendo igual ao cosseno de 30 graus. Mais um detalhe que chama atenção é que o raio mede 1. Então, aqui, esse lado do triângulo mede 1, esse lado do triângulo mede 1, e observe que a abertura total dá 60 graus. Como aqui nós temos um triângulo retângulo, esse triângulo formado por esses três pontos que eu estou marcando aqui agora, logo, se esse ângulo é de 30 graus, para completar 90, esse ângulo aqui deverá ser 60 graus. De maneira análoga, esse ângulo aqui, em valor absoluto, perdão, também mede 60 graus. Então, nós temos aqui, vou desenhar esse triângulo do lado de fora para facilitar a visualização. Então, eu vou desenhar o triângulo aqui. Nós temos, só fazer aqui o desenho. Nós temos um ângulo de 60 graus aqui, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Quando nós temos um triângulo cujos três ângulos internos medem a mesma medida, isso quer dizer que esse triângulo aqui é equilátero. Sendo equilátero, todas as medidas têm um tamanho igual. Nesse caso, como nós sabemos que esse lado mede 1, logo os três lados do triângulo medem 1. Além disso, observe que esse triângulo, vamos marcar os pontos para poder visualizar melhor, o triângulo que parte da origem, esse ponto e este ponto, se eu fizer uma cópia desse triângulo aqui do lado, o que nós vamos obter? Nós vamos obter aqui o ângulo de 30 graus. Essa medida aqui é o cosseno de 30 graus. Essa medida aqui é o seno de 30 graus. Até aí, tudo bem. Só que esse triângulo que está aqui em cima, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Vamos denotar usando a cor rosa. Então, se eu desenhar esse... Vou pegar esse triângulo aqui e vou arrastar para baixo para facilitar aqui a nossa conversa. Se eu pegar agora e desenhar esse triângulo aqui de baixo, nós vamos obter. Marcar aqui, aqui e aqui. Então, nós temos um ângulo de 30 graus. Nós temos aqui, na verdade aqui seria menos 30, mas estou pensando em valores absolutos. Então, aqui seria o cosseno de 30 graus, seria essa medida aqui. Essa medida é 1 e esse aqui é o seno de 30 graus. Só que esse tamanho aqui, por semelhante triângulo, a gente pode observar que esse triângulo aqui é congruente a esse, ou seja, o triângulo laranja é igual ao triângulo rosa. Então, se esse lado é igual a este lado, logo esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho. Ou seja, você pegou esse segmento total e dividiu em dois pedaços. Se você dividiu em dois pedaços, mas o segmento total tem tamanho 1, logo essa distância aqui, esse tamanho aqui, tem que ser igual a meio. Como isso aqui corresponde à coordenada y, então o que, que nós temos? Que o seno de 30 graus, e o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Como nós vimos que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar, e o complementar de 30 é 60 graus, logo o cosseno de 60 graus também é igual a 1 sobre 2.
Então, já aprendemos a calcular o seno de 30 graus e o cosseno de 30 graus. Como é que nós vamos calcular agora o seno de 60? Bem, vamos desenhar novamente esse triângulo aqui embaixo. Na verdade, vou até aproveitar esse desenho aqui embaixo. Então, como nós acabamos de descobrir, esse seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Como essa hipotenusa corresponde ao raio da nossa circunferência, então isso aqui mede 1. Portanto, pelo teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado é igual a 1 sobre 2 ao quadrado mais cosseno de 30 graus ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, nós vamos ter 1 igual a 1 quarto mais cosseno ao quadrado de 30 graus. Passando para o outro lado, subtraindo 1 quarto, vai ficar cosseno ao quadrado de 30 graus igual a 1 menos 1 quarto. Bem, 1 menos 1 quarto vai ficar quanto? Cosseno ao quadrado de 30 graus vai ficar igual a 4 em cima, 4 embaixo. 4 menos 1, 3. Então, 3 quartos. Agora, extraindo a raiz quadrada, nós vamos ter o quê? E o cosseno de 30 graus será, em módulo, raiz quadrada de 3 quartos. Então, raiz quadrada de 3 quartos é a mesma coisa que raiz quadrada em cima, raiz quadrada embaixo. Então, eu vou trocar raiz quadrada de 3 quartos por raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 4, que é 2. Por que eu estou colocando o módulo de cosseno de 30 graus? Porque, a princípio, a gente precisa analisar se o cosseno de 30 graus é positivo ou negativo. Como, pelo círculo trigonométrico, nós podemos ver que a coordenada x do cosseno de 30 graus é positivo, agora sim, eu posso tirar do módulo, porque eu sei que esse número é um número positivo, e o que nós vamos concluir é que o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Por consequência, o seno do seu complementar, ou seja, o seno de 60 graus, é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, se nós pudéssemos resumir senos, cossenos de 30, 45 e 60 graus, como é que nós resumiríamos? Então, nós temos essas duas informações que são informações centrais. A ideia é construir agora a nossa tabelinha. Como é que funciona essa tabela? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar linhas nas horizontais. Então, aqui nós vamos ter um ângulo θ. E aí esse θ nós vamos ter 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aqui nós vamos ter seno, você coloca primeiro o seno de θ, depois o cosseno de θ. Então, um mecanismo que a gente usa para memorizar isso, coloca 30, 45, 60, aí coloca aquele negócio. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Coloca a raiz quadrada todo mundo em cima. Então, raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. E agora, divida tudo por 2. É claro que só estamos fazendo esse macete para simplificar a memorização. O fundamental é entendermos o porquê que os senos e cossenos de 30, 45 e 60 graus possuem esses valores. Ah, e se eu quiser calcular o tangente de θ? Bem, lembre-se que tangente de θ é seno sobre cosseno. Então, basta eu pegar esse número e dividir por esse. Então, nesse caso, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3. É só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 para racionalizar. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Agora, raiz de 3 dividido por meio, ou seja, pega esse cara aqui e joga para cima. Pega este cara aqui
e joga para cima. Então nós vamos ter aqui, fazendo esse pequeno movimento. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Isso vai dar raiz de 3. Então esse é um resumo de como se calcula senos, cossenos e tangente de 30, 45 e 60 graus. É muito importante, a partir da próxima videoaula, nós começarmos a se acostumar a trabalhar com radianos. O porquê que vale a pena, o porquê que é interessante trabalhar com radianos, eu vou explicar melhor na próxima videoaula. Mas eu espero que vocês tenham gostado, peço que curtam o vídeo, que deem sugestões de melhoria e até a próxima videoaula.